Bom dia, vamos para a correção da atividade número 11. Reparem aí que eu já fiz um esboço do nosso triângulo aí, para a gente ter uma ideia melhor de como que nós vamos poder responder essa questão. Então, espero que vocês estejam acompanhando aí com o material didático, não é isso? Para ficar melhor a compreensão de vocês. Então, vou ler o enunciado da número 11 e já vou explicar o nosso querido triângulo aí. Então, durante a construção de um condomínio formado por 3 prédios, a construtora pretende estocar os materiais em um único local que esteja à mesma distância dos 3 prédios. Sabendo que esses prédios não estão alinhados, como é possível, na planta do condomínio, encontrar esse ponto? Então, olha só. Então, são 3 prédios. Então, eu fiz um triângulo aí, e esses 3 prédios eles vão se representar. Vamos colocar aqui, ó, prédio A, prédio B e aqui o prédio C. Então, eles vão estocar, né, esses materiais em um único local. E o que eles querem além disso, não é isso? Eles querem que a distância entre eles aí, não é isso, seja a mesma. É isso? Por quê? Porque você quer levar o material do prédio A, você quer pegar o material até levar o prédio A, o material para levar o prédio B, o material para o prédio C, tem que ter a mesma distância, né, para ficar melhor para os funcionários aí, para não ficar tão distante um do outro. Então, para poder fazer isso, e ele deixou bem claro que esses 3 pontos eles não estão alinhados. 3 pontos que não estão alinhados significa que nós vamos ter um triângulo. Então, os 3 pontos aí seriam o nosso prédio A, B e C. Não estão alinhados, conforme o nosso triângulo. Agora, o que eu fiz? Eu tracei aí, já que ele quer saber, a distância entre os mesmos aí, a distância de um ponto comum, de 3 pontos que não estão alinhados, nós podemos fazer isso representando em um triângulo e achando o seu circuncentro, não é isso? Então, esse ponto em vermelho aqui representa o circuncentro do triângulo. E o que é o circuncentro do triângulo? É o encontro das 3 mediatrizes, não é isso? Professor, mas eu não me recordo o que é mediatriz. A mediatriz vai ser o quê? Um segmento de reta que liga o ponto médio, não é isso? Que vai ligar o ponto médio a uma reta perpendicular a esse ponto médio. Quando fala perpendicular, significa que ele vai fazer um ângulo de 90 graus. Ó. Então, essa reta aqui, ó, é a mediatriz. Aqui eu tenho outra mediatriz referente ao lado AB, ó, formando um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho outra mediatriz aqui, ó, é isso, referente ao lado AC, e sempre formando um ângulo de 90 graus. Então, o encontro dessas 3 mediatrizes origina o circuncentro. É isso? E o circuncentro, se você ligar o circuncentro ao vértice A, ao vértice B e ao vértice C, eles vão ter o quê? Eles vão ter o mesmo comprimento, não é isso? Porque se você traçar aqui, ó, se você for desenhar, você vai ter uma circunferência. E esses 3 pontos aqui, eles vão ser o raio da nossa circunferência. Por isso que a distância entre eles aí vai ser a mesma. Ok? Vamos para a atividade número 12 agora? Na atividade 12, pediu para a gente calcular os ângulos destacados aí. Os ângulos são A, B, C, D, E e F. Mais uma vez eu fiz um esboço. E ele fala que o ângulo A, não é isso? O ângulo A, no caso esse ângulo aqui, porque ele fala ABC. Então o A maiúsculo aqui é o ângulo ABC. Então esse ângulo A vale X. O ângulo B, que seria esse total aqui, ó, que dá o ângulo ABC, vale x menos 40. E o ângulo C, que é o E mais o F aqui, que é o ângulo ACB, mede 40. Não é isso? E ele falou o seguinte, ele quer que a gente ache os valores de A e de B, C e D, E e F. Só que o enunciado diz uma coisa muito importante. Ele fala para a gente achar o ângulo indicado na figura, sabendo que I é o incentro do triângulo. Então, quando ele fala incentro, significa o quê? O incentro é o encontro das 3 bissetrizes. Então, lembrando que bissetriz divide um ângulo ao meio. Significa que esse ângulo é igual a esse é igual a esse e esse é igual a esse. Não é isso? Então, primeiro nós vamos ter que achar o valor de x. Achando o valor de x, aí vai ficar fácil. Aí. Como eu falo para vocês, aí vai ficar moleza a nossa brincadeira. Então, lembrando que a soma de 3 ângulos internos sempre, não é isso? Resulta em 180 graus. Qualquer triângulo, quando você soma os 3 ângulos internos, vai dar 180 graus. Então, eu tenho x mais x, 2x. Agora, eu tenho menos 40 mais 40 dá 0, igual a 180. Agora, é só isolar o nosso x. 180. O 2 que estava multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, logo o nosso x aqui vai ser igual a 90. Achamos o valor de x. Agora ficou fácil achar os valores dos ângulos, não é isso? Se o ângulo x vale 90, ó, o ângulo A aqui, ó, esse ângulo todinho vale 90. Se está dividindo ao meio, logo B vale quanto?
45 graus. E o A vale quanto? 45 graus. C e D, não é isso? Aqui quanto que vale o ângulo C e D? Só que esse ângulo é o ângulo B. Lembrando que B é x menos 40. Então significa que esse ângulo aqui é x menos 40. Quanto que vale x mesmo? Ah, o x vale 90, correto? Então 90 menos 40 é igual a 50 graus. Metade de 50, 25 graus aí são os valores do ângulo C e do ângulo D. Vamos para o ângulo agora EF. Ele fala que C é 40, aí tá fácil, né? C é 40, era só dividir ao meio aqui, ó. 20, 20. Ok? Então finalizamos aí a atividade número 12. Achamos ângulos EF, que vale 20 graus, o ângulo AB, que vale 45 graus cada um, e o ângulo CD, que vale 25 graus cada um. Lembrando, em centro, o encontro das três bissetrizes, e a bissetriz sempre divide o ângulo ao meio, por isso que nós achamos aí. Na atividade 13, pediu para vocês desenharem um triângulo equilátero, né? Isso, encontrar o baricentro, que é o encontro das três medianas, o ortocentro, né? Isso, que é o encontro das três alturas, e o incentro aí, que é o encontro das bissetrizes. E depois pediu para a gente observar e falar o que nós observamos nisso aí. Então eu fiz um triângulo equilátero com lado 4 centímetros. Lembrando que esse desenho é pessoal. Você pode fazer um triângulo equilátero com 6, com 8, com 10. Cada um vai fazer com o tamanho que achar apropriado. Eu fiz um triângulo com 4 centímetros de lado. E o que acontece? O primeiro que eu tracei foi o quê? Foi a mediana. Então lembrando que mediana é o encontro de quê? Do nosso ponto médio com o vértice oposto a ele. Então tracei 3 medianas e o encontro dessas 3 medianas aí, nós achamos o baricentro, beleza? Depois eu parti para fazer o ortocentro. O ortocentro é a ligação do vértice A com o ponto médio do outro lado, não é isso? Então, lembrando aí que o vértice A ligado com, não, na verdade não é com o ponto médio, é o vértice A com o lado oposto formando um ângulo de 90 graus e coincidiu com o ponto médio, na verdade. Então eu tracei aqui o vértice A, chegando no outro lado aqui, formando sempre um ângulo de 90 graus para a gente poder achar a altura. Então isso aí é o ortocentro, significa que vai ser a ligação das 3 alturas, achamos o ortocentro. Depois eu fui para o incentro. O incentro seria o quê? O encontro, né, esse das bissetrizes, que divide o ângulo ao meio, não é isso? Então nós temos aí que o nosso incentro, ó, se vocês pararem para analisar, ele vai dividir o ângulo ao meio, vai dividir o ângulo ao meio e vai dividir o ângulo ao meio. Então, qual foi a conclusão que eu cheguei? Que tanto o ortocentro, como o incentro e como o nosso baricentro, eles vão se coincidir, vão chegar no mesmo local, não é isso? Então, num triângulo equilátero, não é isso? Não importa as medidas que vocês possam fazer aí, se o triângulo tiver 5 centímetros de lado, se tiver 6, se tiver 8, se tiver 10, não é isso? Significa que o ortocentro, o baricentro e o incentro, eles vão se coincidir, eles vão estar no mesmo ponto de encontro aqui. Então, foi essa a conclusão que nós chegamos aí na atividade, na letra A. Na letra B, na verdade, ele pede para conversar com o colega, mas isso aí, conforme vocês verem a correção, vocês vão ver que a resposta de vocês vai ser a mesma, não é isso? Vocês vão notar que esses 3 pontos aí, nenhum triângulo equilátero, lembrando bem, em um triângulo equilátero, vão sempre se coincidir, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês aí. E qualquer dúvida, como eu falei, é só perguntar lá no nosso portal, que a gente vai estar esclarecendo as dúvidas de vocês. Obrigadinho, vamos para a próxima aula aí.